Por que a mulher se perde? O que acontece com as nossas escolhas? O que nós, enquanto mulheres, perdemos ao longo desse caminho que chega em algum momento da nossa vida e a gente diz, tá, e aí? É isso? A vida é isso? Ou talvez você esteja casada com um homem que você sempre quis, tem os filhos que você sempre quis, tem o trabalho que você sempre quis e você olha pra tua vida e diz, e aí? Não sente felicidade, não sente satisfação, não sente alegria, né? E ainda se sente culpado por estar se sentindo dessa maneira. Nós mulheres nascemos, né? Ou nos desenvolvemos com uma grande promessa. Existe uma grande promessa para nós. A promessa de que a gente vai crescer, vai se tornar uma mulher, às vezes até uma princesa, né? Quem acreditou aqui que ia ser uma princesa, que ia casar com um príncipe, que ia ter uma família feliz, que ia ter um casamento, né? Até que a morte nos separe, que ia ter um trabalho dos sonhos. Muitas promessas estão no nosso universo, desde quando a gente é muito pequena. Mas, ao mesmo tempo que essas promessas, elas estão assim, nesse nosso universo, né? Nas histórias que a gente ouve, nas novelas, na nossa família, nas coisas que as pessoas falam que esperam da gente, no que os nossos pais falam que esperam da gente. Então a gente vai se constituindo nesse desejo da sociedade, da nossa religião, da cultura, certo? Só que para que a gente vá atendendo essas expectativas, é quase como se a gente fosse sendo moldada ou encaixada ou moldada. Algumas de nós são até muito reprimidas, oprimidas, caladas, têm a sua voz, os seus desejos, os seus sonhos oprimidos, reprimidos ou até arrancados. Então nós nos desenvolvemos ou crescemos numa cultura onde nós, enquanto mulheres, somos domesticadas. Nós passamos por uma domesticação, quando nós somos educadas para ser de um jeito, quando a nossa religião diz que a gente tem que agir de outro jeito, quando a nossa sociedade diz que uma mulher de respeito, uma mulher séria, uma mulher da sociedade, uma mulher da classe A, B, X, D tem que se comportar de tal jeito. Então, igual a gente domestica um animal selvagem, assim a gente domestica as mulheres. Você não pode falar alto, você não pode rir alto, você não pode usar tal roupa, você não pode ir a tal lugar, você não pode se relacionar com tal tipo de pessoa. Se você é mulher, você só pode amar homem, se você é homem, você só pode amar mulher. Você tem que acreditar em tal Deus, tem que ter tal religião, tem que se casar com tal idade já se espera que você já esteja casada e tenha filhos. Você não pode dizer que você não quer ter filhos, que você vai ser julgada. Então existe todo um universo de domesticação desde quando a gente é muito pequena, desde que a gente vai se tornando, desde que a gente vai se desenvolvendo, crescendo. E isso começa dentro da nossa própria casa. Talvez eu esteja te falando isso agora e você possa ser mãe. E enquanto mãe, você também está domesticando os seus filhos, educando, mas de alguma maneira domesticando, para que ele se encaixe num padrão que é esperado, umas mais, outras menos. É claro que isso vai depender da educação que você teve. Ao longo da nossa vida, a gente vai passando por esse processo de modelação. E para que a gente atenda essas expectativas da família, da escola, da sociedade, da cultura, da religião, a gente vai deixando de ser quem é. A gente vai perdendo o contato com a nossa essência, com a nossa verdade. E aí talvez você cresça e escolha alguém para casar, e quando você case, talvez essa pessoa também tenha expectativas muito diferentes daquela sobre você, tem expectativas sobre você muito diferentes daquelas que você tem. Mas para ser validada, para ser amada, para ser aceita, você vai se submetendo. E cada vez mais a gente vai se submetendo, se submetendo, se submetendo, se submetendo, até que chega um momento da nossa vida, o tempo vai passando e a gente vai se afastando da nossa verdadeira natureza, da nossa essência, da nossa alma, da nossa verdade. Até que chega um ponto que a gente nem lembra mais quem a gente é, do que somos feitas, por que estamos aqui, qual é o propósito da minha vida, qual é o sentido da minha vida. A gente se afasta tanto de quem a gente realmente é, que a gente às vezes não sabe mais nem quais são os sonhos que a gente sonhava quando a gente estava
conectada com a nossa essência, com a nossa alma, a gente talvez às vezes não tenha mais nem forças para desejar coisas, independente da sua idade, porque você pode ouvir isso com 30 ou com 60 e se identificar igualmente. Nós temos os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa verdade, às vezes até a nossa força e o nosso feminino soterrados, às vezes, por essa educação, pela nossa cultura, pela nossa sociedade. E assim tudo isso vai se sobrepondo a quem você é, a sua verdade, a sua essência. E isso vai ficando tão distante de você, por conta de tudo isso que se sobrepõe à tua essência, que a maior parte das mulheres, eu diria 90% das mulheres que chegam até mim nos grupos terapêuticos, nas mentorias, nos programas, não têm a menor ideia de quem elas são, do que elas querem, do que elas buscam, do que elas são capazes. Nós perdemos a nossa noção da nossa força, de quem nós somos, do que nós somos feitas. Quando eu questiono elas ou quando eu falo para elas olharem para elas, elas estão completamente desconectadas de si mesmas. E aí o que essa mulher sente? Um vazio existencial, uma solidão, uma falta de propósito. E talvez o que essas mulheres não se dão conta é de que esse vazio é a falta que ela sente dela mesma. Tamanha é a distância que ela tem de si mesma.